Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Isabela Almeida, sou professora de Deontologia Jurídica aqui no Fórum GEM e hoje eu vou corrigir com vocês questões anteriores de provas passadas, né, do exame da OAB, para que você consiga gabaritar a minha disciplina e as outras também com esse time de professores maravilhosos que nós temos aqui no GEM. E eu sei que você está aí apreensivo, que a prova está chegando, mas confia na gente, porque fizemos aqui esse desafio todo pensado para que você realmente tenha estratégias poderosas para conseguir alcançar esses 40 pontos. E aqui nessa resolução de questões, nós vamos pegar questões de provas anteriores, de provas recentes, mas que, como toda prova na parte de ética da advocacia, é muito pulverizado, né? Porque nós temos 8 questões, né? Então, é um maior número de questões da prova. Então, a banca consegue passar por diversos temas aí. Então, nós vamos começar aqui com essa correção para você chegar lá no dia da prova turbinado. Vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. Olha aí. Celso, advogado, foi contratado por Maria, servidora pública, para ajuizar a ação com pedido de pagamento de determinada gratificação. O contrato celebrado entre eles prevê que Celso somente receberá honorários caso a demanda seja exitosa em percentual no proveito econômico obtido por Maria. Em tal caso, é correto afirmar. Essa questão, ela trata do tema cláusula cota litis, previsto lá no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina, tá? Para você responder essa questão, o primeiro conceito que você deveria saber é que no pagamento de honorários na cláusula cota litis, que é um contrato de risco, a regra é que o pagamento seja feito por pecúnia, né? Seja feito o quê? Por dinheiro. Mas em forma excepcional, né? De forma excepcional, justificada, no caso de necessidade, o advogado somente pode participar em bens do cliente se for de fato necessário, se de fato for comprovado que o cliente não dispõe de pecúnia, não dispõe de dinheiro para efetuar o pagamento desses honorários. Então, a regra é que o pagamento é feito por pecúnia. A participação do advogado em bens do cliente, em regra, é vedada e só é autorizada em casos excepcionais, tá bem? Outro ponto importante da cláusula cota litis que você precisa saber é que os honorários, quando o advogado recebe esses honorários, acrescidos inclusive dos honorários de sucumbência, não podem caracterizar uma vantagem econômica maior que a vantagem econômica que o cliente irá obter. Então, não pode, no final das contas, o advogado ficar com 70% do valor e o cliente com 30%. Não pode, porque essa vantagem econômica do advogado não pode ser superior à vantagem econômica advinda pelo cliente. Inclusive, com o somatório aí dos honorários sucumbenciais. E a cobrança desses honorários na cláusula cota litis, ela pode incidir nas parcelas vencidas quanto parcelas vincendas. O que é isso? Parcelas que já venceram e parcelas que irão vencer. Então, esses conceitos na cláusula cota litis eram essenciais, todos previstos ali no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina, para que você conseguisse responder essa questão. Vamos olhar as alternativas aí. Letra A. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação errado, porque eu te disse que pode incidir sobre as parcelas vencidas e vincendas. Então, a letra A está errada. Letra B. Os honorários foram pactuados de forma correta, já que nessa hipótese deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. Correto, porque a regra é que o pagamento seja feito por pecúnia, né? Então a questão aqui, a alternativa está certíssima. Letra B. Os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas a favor de Maria. Até aqui está certo. Exceto se acrescido aos honorários de sucumbência. Errado, porque essa regra de que não pode ser superior, inclusive levando em consideração o valor do honorário de sucumbência. Então a alternativa C está errada por isso. E a alternativa D, os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor
das parcelas vencidas da gratificação errado, porque pode incidir sobre as parcelas vencidas e parcelas vincendas. Então, nosso gabarito nessa questão número 1 é a letra B de bola, tá bom? Vamos então para a nossa questão número 2. O advogado João ajuizou uma lide temerária em favor de seu cliente Flávio. Sobre a responsabilização de João, assinale a alternativa correta. Essa questão engloba a regra prevista lá no artigo 32, parágrafo único do Estatuto da OAB, que diz que, no caso do advogado ingressar com uma lide temerária em favor do seu cliente, essa responsabilidade do advogado com o cliente é uma responsabilidade solidária. Ele responde solidariamente aos danos causados a essa pessoa, né, que foi vítima dessa lide temerária. Ou seja, a prova pode vir falando que é uma responsabilidade subsidiária ou que ele não tem responsabilidade sobre isso. Não, ele tem uma responsabilidade solidária desde que, apurado em ação própria, que ele estava coligado com o cliente para lesar a parte contrária. Então, quais são as regras importantes aí desse 32, parágrafo único? O advogado vai responder de forma solidária com o cliente se coligado com este cliente tinha a finalidade de lesar a parte contrária e a apuração desse fato ocorrerá em ação própria. Era isso que você precisava saber para responder a questão. Vamos ver as alternativas. Letra A. João será solidariamente responsável com Flávio apenas se provado conluio para lesar a parte contrária. Aparentemente está tudo certinho aqui, está tudo certo. Por quê? A responsabilidade, primeiro, a responsabilidade do advogado não é uma responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade subjetiva, né? Que demanda análise de dolo ou culpa, tá? O parágrafo único do 32, ele nos diz que se esse advogado estiver coligado com o cliente, isso for apurado em uma ação própria, ele tem essa responsabilidade solidária. Então, de fato, não é uma responsabilidade objetiva, uma responsabilidade subjetiva, porque depende dessa comprovação ali do conluio do advogado com o seu cliente para lesar a parte contrária. Então, nosso gabarito aqui, letra A, está certo. Vamos ver por que as outras estão erradas. B. João será solidariamente responsável com Flávio, independentemente de prova de conluio para lesar a parte contrária. Não, depende dessa prova, porque não é uma responsabilidade objetiva. Letra C. João será responsável subsidiariamente a Flávio apenas se provado o conluio para lesar a parte contrária. Não é subsidiariamente, é uma responsabilidade solidária, tá? Então, a letra C também está errada. E letra D, Flávio será responsabilizado subsidiariamente e João independentemente de prova de conluio para lesar a parte contrária. Totalmente errada aqui essa alternativa D, tá bem? Então, o nosso gabarito aqui da questão é a letra A. João será solidariamente responsável com Flávio apenas se provado conluio para lesar a parte contrária. Seguindo, questão número 3. A advogada Carolina e a estagiária de direito Beatriz, que com ela atua com o intuito de promover sua atuação profissional, valeram-se ambas de meios de publicidade vedados no Código de Ética e Disciplina da OAB. Após a verificação da irregularidade, indagaram sobre a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo como objeto a adequação da publicidade. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Essa questão traz regras para a gente, prevista lá no artigo 47A do Código de Ética e Disciplina, que trata do termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é um acordo celebrado entre a OAB e entre o advogado ou estagiário que realizaram publicidade irregular para fazer cessar essa publicidade irregular. Na prática, o que acontece? Ao invés da instauração do processo administrativo disciplinar ali no âmbito da OAB,
correr e todo o trâmite acontecer e ao final desse processo as partes serem punidas com uma infração, com uma sanção disciplinar, não, isso não acontece. Nas situações do termo de ajustamento de conduta, esse processo disciplinar no âmbito da OAB sobre Estado, essas partes se comprometem a determinadas ações ali, por exemplo, fazer cessar os efeitos daquela publicidade, entre outros. E se ao final do prazo estipulado no TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, tiver tudo certinho, esse processo é extinto, tá? Então, o termo de ajustamento de conduta previsto lá no artigo 47A do Código de Ética e Disciplina é perfeitamente possível para fazer cessar uma publicidade irregular praticada por advogados e estagiários, e pode acontecer, esse termo pode ser celebrado tanto no âmbito do Conselho Federal quanto no âmbito do Conselho Seccional, tá? Então, essas aqui eram regras que você precisava conhecer para responder a questão. Vamos ver as alternativas. Letra A. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta apenas no âmbito do Conselho Federal da OAB, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Caroline e pela estagiária Beatriz. Errado, porque não é admitida só no Conselho Federal, é admitida tanto no Conselho Federal como no Conselho Seccional. Então, a A está errada. Letra B. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB ou dos conselhos seccionais, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina, mas é vedado que o termo de ajustamento de conduta abrange a estagiária Beatriz. A primeira parte da questão está certa, porque pode ser celebrado tanto pelo Conselho Federal quanto pelos conselhos seccionais. Só que a segunda parte está errada, porque o TAC se aplica a qualquer inscrito da OAB. E estagiário é um inscrito na OAB. Ele não é inscrito como advogado, mas ele é inscrito como estagiário. E o TAC se aplica também a estagiário. Então, a letra B está errada. C. É vedado pelo Código de Ética e Disciplina a possibilidade de celebração do termo de ajustamento de conduta no caso narrado, uma vez que se trata de infração ética. Não, inclusive tem a possibilidade da celebração do TAC para infrações éticas disciplinares específicas, mas não é objeto dessa questão, não vou entrar nesse objeto agora. E a letra D. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB ou dos conselhos seccionais, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina e também pela estagiária Beatriz. Certíssimo, lindo gabarito aqui, certíssimo. Então, a letra D é o gabarito da nossa questão número 3. Vamos para a questão 4. Recém-formadas e inscritas na OAB, as amigas Fernanda e Júlia desejam ingressar no mercado de trabalho. Para tanto, avaliam se deve constituir sociedade unipessoal de advocacia ou atuar em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia. Constituída a sociedade, Fernanda e Júlia deverão observar que, olha só, essa questão, ela fala sobre sociedade, tá? E para conseguir acertar a questão, você teria que saber regras do artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto, 15 do Estatuto, algumas regras que são específicas. Eu vou falar um pouquinho com você antes da gente passar aqui pelas alternativas. Primeiro, as sociedades de advogados, elas devem ser registradas exclusivamente. O único órgão que tem competência para fazer esse registro é o Conselho, é a OAB, tá? O Conselho Seccional da OAB. É vedada o registro de sociedade de advogados pelo cartório de pessoas civis, cartório de registro civil de pessoas jurídicas e pelas juntas comerciais. Então, elas não poderiam registrar essa sociedade em cartórios, em juntas comerciais, apenas no âmbito da OAB, tá? Outro ponto importante é que essas procurações, no caso de sociedade, elas não são outorgadas à sociedade, mas elas são outorgadas aos advogados que pertencem à sociedade. Então, isso aqui é outro ponto importante também. Outro ponto que deve se observar quando as pessoas irão constituir sociedade é que os advogados não podem, no âmbito do mesmo conselho seccional, constituir mais de uma sociedade simples, mais de uma sociedade unipessoal, ou participar de uma sociedade simples e constituir uma sociedade unipessoal. E, por fim, outro ponto importante também para essa questão é que advogados sócios de uma mesma
de uma mesma sociedade de advogados, não podem patrocinar causas de clientes que têm interesses opostos. Então, esses eram pontos fundamentais para que você acertasse a questão. Olha aí a alternativa A. A sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica com registro aprovado de seus atos constitutivos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas sujeito à homologação da OAB. Errado, eu te disse, cartório não pode registrar sociedade de advogados. Letra B. As procurações devem ser outorgadas à sociedade de advocacia indicar individualmente os advogados que dela façam parte. Errado, porque a procuração é outorgada ao advogado e não à sociedade. C. Poderão integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Não, eu te disse, não podem integrar mais de uma sociedade simples, não podem constituir mais de uma sociedade unipessoal e nem integrar uma sociedade simples e constituir uma sociedade unipessoal no âmbito do mesmo conselho seccional. E letra D. Os advogados integrantes da sociedade não poderão representar em juízo clientes com interesses opostos, e esse é o nosso gabarito, porque essa regra está lá no artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Tá bem? Próxima questão. O Conselho Seccional X da OAB encontra-se em dificuldades financeiras. Assim, o Conselho Seccional Y pretende socorrê-lo a fim de preservar a atuação daquele nas esferas dos direitos e prerrogativas dos advogados por meio da transferência de certos valores em dinheiro e bens móveis, como computadores e impressoras. Diante do caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta. Eu sempre digo, gente, para os meus alunos que toda prova da OAB, na nossa disciplina, você pode ter certeza, toda prova, a banca vai pegar o regulamento geral, parece que ela chacoalha o regulamento geral e qualquer coisa que sair dali, ela vai colocar na prova. Porque das 8 questões, nós temos sempre questões muito óbvias. Eu falo assim, temas óbvios, temas que eu já sei que serão cobrados ali. Mas uma dessas 8 questões é uma questão totalmente previsível, que ele chacoalhou o regulamento e pegou. Essa, na prova, foi essa questão previsível. Uma questão simples, mas não é de um tema que normalmente cai, é aquela questão totalmente aleatória. E para se você responder essa questão, você tinha que ter conhecimento do artigo 56, parágrafo 5º do Regulamento Geral, que nos diz que essa transferência de bens móveis e de recursos financeiros de um conselho seccional para outro conselho seccional é permitida, desde que haja autorização do Conselho Federal da OAB, tá? Vamos ver as alternativas. A. É vedada a transferência de bens móveis e dos recursos em dinheiro do Conselho Seccional Y para o Conselho Seccional X. Errado, porque é permitido, tá? Essas regras estão previstas lá quando tratam no Regulamento Geral de Receitas da OAB. É permitido, desde que haja a autorização do Conselho Federal da OAB. Alternativa B. A transferência dos bens móveis e dos recursos em dinheiro é permitida mediante autorização do Conselho Federal da OAB. Maravilha, esse é o gabarito, né? Letra C. A transferência dos bens móveis e dos recursos em dinheiro é permitida mediante aprovação por ambos os conselhos seccionais. Não, a aprovação não é dos conselhos seccionais, é do Conselho Federal. Então, por isso está errada. E a D. A transferência dos bens móveis é permitida mediante autorização do Conselho Federal da OAB e dos recursos em dinheiro e a dos recursos em dinheiro vedado. Errado, porque ambas são autorizadas desde que haja a autorização do Conselho Federal. Então, o nosso gabarito aí é a letra B. Próxima questão. A diretoria de certa subseção da OAB emitiu decisão no âmbito de suas atribuições. E resignados, os interessados desejavam manejar recurso em face de tal decisão. Sobre hipótese, assinale a alternativa correta. Então, olha só, a questão está falando de recursos, uma decisão da diretoria de certa subseção da OAB, e aí as pessoas ficaram resignadas e queriam manejar um recurso. Para responder essa questão, você tinha que ter conhecimento do artigo 58 do Estatuto da Advocacia e da OAB,
que diz que compete privativamente ao Conselho Seccional da OAB julgar recursos das diretorias das subseções, tá? Ele traz lá outras situações, como, por exemplo, questões decididas por sua própria diretoria, questões do Tribunal de Ética e Disciplina, questões decididas pelas diretorias das subseções, questões decididas pela Caixa de Assistência dos Advogados. Todas essas decisões serão submetidas ao Conselho Seccional. Então, a atribuição aqui para o julgamento desse recurso é do Conselho Seccional. Vamos às alternativas. Letra A. A competência privativa para julgar em grau de recurso a questão decidida pela diretoria de subseção é do Conselho Federal da OAB. Errado. Para você não errar isso aqui, o que você tem que saber? Pensa na hierarquia. Eu tenho Conselho Federal, Conselho Seccional. Abaixo dos conselhos seccionais, eu posso ter a Caixa de Assistência às Subseções. Não pode uma decisão da diretoria da subseção ser decidida diretamente lá pelo Conselho Federal. Houve aí uma supressão de instância, né? Eu pulei aí o Conselho Seccional, não poderia. Então, por questão lógica, seria decidido pelo Conselho Seccional. Letra B. A competência privativa para julgar o grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do presidente do Conselho Seccional respectivo, do respectivo OAB. Não, tá bem? É do Conselho Seccional respectivo, não do presidente, tá? C. A competência privativa para julgar em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do Conselho Seccional respectivo da OAB. E esse é o nosso gabarito. E letra D. A decisão proferida pela diretoria da subseção é irrecorrível, não faz sentido, né? Então, o nosso gabarito aí é letra C de casa. Sigamos, então. Vamos para a próxima questão, número 7. Hildegardo dos Santos, advogado, é contratado em regime de dedicação exclusiva como empregado da sociedade XPTO, Advogados Associados. Em tal condição, Hildegardo atuou no patrocínio dos interesses de clientes da sociedade de advogados que se sagrou vencedor em demanda judicial. Hildegardo, diante dessa situação, tem dúvidas a respeito do destino dos honorários de sucumbência que perceberá a serem pagos pela parte vencida na demanda judicial. A consultar a legislação aplicável, ele ficou sabendo que os honorários... Olha só, essa regra aqui está prevista lá no artigo 21 do Estatuto da OAB. Isso e diz respeito a honorários sucumbenciais do advogado empregado. Nós temos duas regras diferentes aqui. Uma é que o advogado ele pode ser empregado de uma sociedade empresária comum. Então, por exemplo, o advogado é empregado da Sociedade Empresária Biscoito Doce. É uma fábrica de biscoito. E nessa fábrica de biscoito, ela tem um departamento jurídico. Ele é empregado dessa sociedade empresária, dessa fábrica de biscoito, ele é advogado empregado dessa fábrica, trabalha no departamento jurídico. Nós temos uma regra específica para isso. Neste caso, a regra é que os honorários sejam do advogado, porque é o honorário de sucumbência que recebe o advogado. Nessa relação toda aí, a empresa, a sociedade empresária Biscoito Doce é advogado? Não é. Advogado é o empregado. Então, a regra é que o honorário seja dele. Mas sabendo que o STF já decidiu que honorários são verbas que podem ser pactuadas. Então, empregado e empregador podem aí decidir que será feito de uma forma diferente. Mas a regra é que esses honorários serão do advogado empregado. Outra situação, que é a situação da questão, é quando o advogado empregado é empregado de uma sociedade de advogados. E aí eu te pergunto, quem é advogado nessa relação? Todos, empregado e empregador. Porque o empregador dele é um advogado, uma sociedade de advogados. Neste caso, o artigo 21 do Estatuto da OAB, ele nos diz que os honorários sucumbenciais do advogado empregado, como regra, serão partilhados entre ele e a empregadora na forma que eles estabelecerem em acordo, tá? Isso é o que fala o 21 do Estatuto da OAB. Vamos às alternativas. A. Os honorários serão devidos à sociedade empregadora. Errado, tá? Porque a regra é que sejam partilhados. B. Constituem direito pessoal do advogado empregado. Também não. C.
serão devidos à sociedade empregadora, podendo ser partilhados com o advogado empregado, caso estabelecido em acordo coletivo ou convenção coletiva. Não precisa estar estabelecido lá. A regra é que já é partilhado. Não será partilhado somente se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva. E letra D, serão partilhados entre advogado empregado e a sociedade empregadora na forma estabelecida em acordo. A D trouxe aqui a literalidade da norma. Tá? Então, o nosso gabarito da questão número 7 é a letra D de dado. Questão número 8. O advogado Francisco Campos, acadêmico respeitado no universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, realizou estudos e sugestões para a alteração de determinado diploma legal. Sobre a atividade realizada por Francisco, assinale a alternativa correta. Gente, essa alteração foi recente, né? Alteração prevista lá no segundo A do Estatuto, que diz que o advogado pode contribuir com o processo legislativo, pode contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Então, é uma regra simples, pequeniníssima, mas que já foi cobrada na prova. Por isso que você tem que ter atenção a essas alterações legislativas, tá bom? A atenção com as regras previstas pela Lei 14.365, que foram muitas e que poderão ser cobradas no sua prova. Vamos lá. Letra A. A contribuição de Francisco dá-se como qualquer cidadão, não se configurando como atividade de advocacia, dentre as elencadas no Estatuto da Advocacia da OAB. Errado, porque essa contribuição do advogado com o processo legislativo, com a elaboração de normas dos poderes da República, é sim atividade de advocacia, tanto é que está previsto no capítulo no Estatuto da OAB que trata da atividade de advocacia. Então, por isso a letra A está errada. B. É vedada ao advogado a atividade mencionada junto ao Poder Legislativo. Errado, porque o artigo 2º A do Estatuto fala expressamente sobre isso. C. A referida contribuição de Francisco é autorizada apenas se Francisco for titular de mandato eletivo, hipótese que, no que se refere ao exercício da advocacia, ele estará impedido. Nada com nada. Totalmente errado. D. Enquanto advogado, é legítimo a Francisco contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Certíssimo. Esse é o nosso gabarito. Letra D. Vamos para a próxima questão. Vitor deseja se candidatar ao cargo de conselheiro seccional da OAB. Ao estudar a legislação aplicável, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, ainda que, olha só, vamos lá. Letra A. Estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. Gente, a letra A, essas regras, elas estão previstas lá no 63, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, que diz sobre eleições, mandatos, enfim. Essa letra A, gente, ela está incorreta porque o advogado, ele precisa comprovar uma situação regular perante a OAB. Se ele está em atraso com o pagamento das anuidades, ele está em uma situação ali irregular com as normas da OAB. Então, ele não pode se candidatar. A B, que fala assim, exercer efetivamente a profissão há menos de 3 anos. Essa alternativa está errada porque ele precisa exercer a profissão há mais de 3 anos. Então, a prova trocou o mais pelo menos aí. Então, a letra B também está errada. Letra C. Ocupasse cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta. Aqui a questão quis te confundir porque o exercício de cargo efetivo em órgão da administração pública não é impedimento para que a pessoa concorra ali nas eleições no âmbito da OAB. O que ela não pode é exercer um cargo de livre nomeação e exoneração, tá bem? Então, neste caso aqui, não há qualquer problema porque ele exerce um cargo efetivo. Ele fez um concurso público, submeteu a uma prova, foi aprovado e exerce um cargo efetivo, tá bem? Então, o gabarito é letra C. Letra D. Tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal. Olha só, a letra D está errada, gente, porque o advogado, quando sofre a infração disciplinar, ele não pode, de fato,
concorrer a cargos ali. Mas se ele submeteu a uma reabilitação, ele pode. Então, aqui, sofreu uma infração disciplinar, mas ainda não passou pela reabilitação, então ele não pode concorrer. Se tivesse passado pela reabilitação, poderia sim concorrer a esse cargo no âmbito da OAB. Então, por isso, o nosso gabarito aí é a letra C. Vamos para a próxima. Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro, cliente que representa em uma ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide, então, renunciar ao mandato. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, e aí nós temos as alternativas aqui. Essas regras aqui, gente, estão lá nos artigos 9º, 10º, 12 do Código de Ética e Disciplina. E também temos aqui uma alternativa prevista no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto, mas vou te explicar um pouco mais aqui sobre isso. A relação do advogado com o cliente é uma relação que tem dois pilares aí, dois vetores. Um vetor que é o da confiança recíproca e outro vetor que é o da transparência. O vetor da transparência, ele determina que o advogado fale para o cliente as circunstâncias que possam influenciar naquela causa, os riscos, consequências. Então, ele tem esse dever de transparência com o cliente. E outro vetor, outro pilar, é o pilar da confiança recíproca, porque o advogado precisa confiar no cliente e o cliente precisa confiar no advogado, tá bem? Se o advogado percebe que falta essa confiança, como é o caso da questão, ele deve primeiro externalizar isso, conversar com o cliente e tentar resolver. Se ele não conseguir resolver isso, ele deve subestabelecer esse mandato que ele recebeu a outro advogado, ou ele deve renunciar. Então, faltou confiança, ele tenta resolver com o cliente, não conseguiu, subestabelece ou renuncia. Isso está lá previsto no artigo 10 do Código de Ética e Disciplina. Além disso, quando o advogado renuncia, ele não deve fazer a menção do motivo pelo qual ele fez essa renúncia. Óbvio ali que o cliente vai perceber que faltou confiança, mas ok, o advogado não deve fazer a menção ao motivo. Isso está lá no artigo 16 do Código de Ética e Disciplina. E para a questão também era importante você saber que quando o advogado promove essa renúncia, ou seja, não quero mais atuar neste processo, isso não retira dele a responsabilidade por eventuais danos causados ao cliente ou danos causados à terceira pessoa. Tá bem? Então, não é porque ele renunciou que ele não terá mais responsabilidade ali. Já que estamos falando de renúncia, também é outro tema que está na questão, porque essa questão pegou tema aí de tudo quanto é lado, mas vinculado à responsabilidade do advogado, à relação, à renúncia, enfim, mandato, pegou vários pontos ali. O advogado, quando ele faz essa renúncia, ele continua responsável por aquela causa nos próximos 10 dias. Isso é regra lá do artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto. A não ser que antes do término deste período, o cliente constituiu um novo advogado. Aí a responsabilidade dele perante aquele processo cessa a partir de então. Tá bem? E o último aqui que você teria que saber para responder essa questão, que está lá no 12 do Código de Ética e Disciplina, é que a conclusão de um processo pela extinção do mandato, ela obriga o advogado a devolver para o cliente bens que eventualmente ele está do cliente em razão daquela atuação, valores, tá? Mas essa devolução não precisa ser feita em juízo, tá bem? Vamos ver as alternativas. Letra A. Excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes do término. Olha só, de fato, ela fica responsável ali pelos 10 dias, só que a responsabilidade dela não cessa. Qualquer dano que a pessoa causou continuará sendo responsabilizada independente desse prazo. B. Obrigará a Maria a depositar em juízo bens, valores e documentos que lhe sejam confiados, que hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder.
Por que está errada? Maria tem que realmente devolver, mas o artigo 12 não determina que essa devolução seja feita em juízo. Então, a B está errada por isso. Fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa? Não, porque você sabe que a partir da renúncia continua 10 dias ali subsequentes responsável, a não ser que a parte constitua novo advogado antes do término deste período. E letra D, deverá ser feita sem menção do motivo que determinou. Este é o gabarito. Eu disse para você que o artigo 16 do Código de Ética e Disciplina determina que, no caso da renúncia, ela não deverá ser feita com a menção do motivo que a levou, tá bem? Vamos lá. Questão número 11. Então, nosso gabarito aqui da 10 é a letra D, né? Vamos aqui para a questão número 11. Em certa comarca, em razão da insuficiência do número de defensores públicos em atuação, o juiz Caio nomeou o advogado Pedro para defender um réu juridicamente necessitado. Quanto aos honorários a serem recebidos por Pedro, assinale a alternativa correta. Essa questão aqui, gente, está lá no artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Ela fala que o advogado, a regra que o advogado, o magistrado poderá indicar um advogado para patrocinar aquela causa de uma pessoa juridicamente necessitada quando a defensoria pública estiver impossibilitada de atuar naquela causa. Tá? Então, o advogado poderá ser indicado pelo magistrado para o patrocínio da causa de uma pessoa juridicamente necessitada quando naquela situação houver a impossibilidade da defensoria pública atuar. Neste caso, os honorários do advogado serão fixados pelo magistrado, então, a hipótese dos honorários fixados por arbitramento, puxando aí uma parte com outro link da matéria. E o pagamento desses honorários será feito pelo Estado. Opa, um dia ele recebe, mas vai receber. Então, o juiz fixa esses honorários, observando ali a tabela do Conselho Seccional, observando a atuação do advogado, enfim, requisitos que o magistrado deve observar para fixar esses honorários. E os honorários serão pagos pelo Estado. E é importante que você saiba também que o advogado não pode recusar-se a prestar essa assistência a juridicamente necessitado sem que haja uma justificativa, né? Sem que haja uma fundamentação para isso, porque isso é caracterizado como uma infração disciplinar. Lá no artigo 34 do Estatuto da OAB, se eu não me engano, inciso 21, tá? Está lá no artigo 34. Então, o advogado não pode, de forma injustificada, apresentar uma recusa para essa representação judicial para uma pessoa juridicamente necessitada. Ele é obrigado, se ele não tiver um motivo justo ali. Se ele se recusa sem motivo justificado, ele comete uma infração disciplinar e ele responderá por um processo disciplinar no âmbito da OAB. Então, vejam só a gravidade, né, dessa situação aí. Vamos às alternativas. Letra A. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente, a serem pagos pelo autor. Errado. Não se confunde honorários de sucumbência com os honorários fixados por arbitramento, neste caso pelo juiz, que seria aí uma espécie que entra aí como se fossem os honorários pactuados, entende? Então, uma coisa não exclui a outra. O advogado pode, sim, neste caso, fazer jus aos honorários que serão fixados pelo juiz, e depois, se houver aí uma sucumbência da parte contrária, ele fará jus também o recebimento dos honorários de sucumbência, tá? Então, a letra A está errada por isso. Letra B. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pelo Estado, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Certíssimo isso aqui.
que foi o que eu te expliquei. O magistrado irá fixar esses honorários, ele vai receber, se houver sucumbência, ele ainda recebe os honorários de sucumbência, e na fixação desses honorários, o juiz vai observar essa tabela organizada pelo Conselho Seccional. Eu só vou ver uma coisa aqui no Estatuto da UAB, nesse artigo que nós tivemos algumas mudanças bem recentes. Espera aí. 22, parágrafo 1º. Ó, que nós tivemos aqui mudança. Eu vou compartilhar a tela aqui com você, tá? Cadê? Olha só aí. Apareceu aí para você, né? Olha só. Esse parágrafo 2º, o parágrafo 1º. Ah, não, peraí. Não, buguei aqui. Essa mudança foi no 2º mesmo, então não se aplica aqui, tá tudo certinho. Me veio aqui uma mudança, me veio na cabeça, mudou o parágrafo 1º. Não, o parágrafo 1º, ele continua aqui. O que mudou foi esse parágrafo 2º, que são dos honorários fixados por arbitramento, que agora aplicam-se as regras lá do 85 do Código de Processo Civil, mas esse é outro tema que eu vou falar com vocês na nossa aula, então não vou falar sobre ele aqui, tá bem? Então, é isso. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, a B está certa por causa disso. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pela Defensoria Pública. A questão começou bem, depois veio uma coisa nada a ver. Não é a Defensoria Pública que paga, é o Estado que paga. Então, está errado. Tá? Seguindo a tabela organizada pela Defensoria Pública, pelo Defensor Público Geral, nada a ver. Letra D. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente, a serem pagos pela Defensoria Pública. Também nada a ver, totalmente errada. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D de bola. Vamos para a nossa questão 12. Antônio, economista, sem formação jurídica, e Pedro, advogado, ambos estudiosos da análise econômica do direito, desejam constituir sociedade de advogados que também fornecerá aos seus clientes serviços de consultoria na área econômica. Olha que questão maluca. Ao analisar a possibilidade de registro desse empreendimento, que consideram inovador, Antônio e Pedro concluíram que, gente, olha só, primeiro, o artigo 16 do Estatuto da UAB veda a constituição de sociedade de advogados por pessoas que não sejam advogados. O próprio nome diz, sociedade de advogados. O caput da questão, o enunciado da questão, olha o que ele fala, Antônio, economista sem formação jurídica, ele não pode nunca fazer parte de uma sociedade de advogados. E tem outro ponto que também a questão fala, que fornecerá aos seus clientes serviços de consultoria na área econômica. Sociedade de advogados não pode prestar serviço de consultoria em outra área que não seja a área do direito. Então, aqui essa sociedade que eles querem estabelecer está totalmente fora dos parâmetros, fora das regras previstas no Estatuto da OAB, no Regulamento Geral, enfim, no Código de Ética para a constituição de uma sociedade de advogados, tá? Vamos às alternativas. Letra A. Poderá ser efetivado, já que é permitido o registro no cartório civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que incluam, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Errado. E, gente, recentemente também caiu uma outra questão muito parecida com essa aqui. A OAB vem explorando questões nesse sentido. Olha só. Sociedades de advogados não podem ser registradas por cartório civil de pessoas jurídicas nem juntas comerciais. Então, essa sociedade, que eles queriam fazer uma sociedade de advogados, elas não poderiam nunca ser registradas no cartório de registro civil. Só que essa sociedade deles também não conseguiria ser registrada na OAB porque ela presta serviço que não é serviço de advocacia, de consultoria econômica. Então, eles não iriam conseguir registrar em lugar nenhum. Uma sociedade maluca essa. Então, letra A está errada. B.
não poderá ser efetivado, já que somente são admitidas a registro as sociedades de advogados que explorem ciências econômicas complementares à advocacia. Gente, nada a ver. C. Poderá ser efetivado desde que a razão social tenha o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. De fato, sociedades de advogados, quando forem registradas, precisam ter o nome de pelo menos um advogado responsável. Só que, pelo enunciado da questão, essa sociedade não vai poder ser registrada nunca. Então, a letra C está errada, porque ela não poderá ser efetivada. E letra D, não poderá ser efetivada, já que não são admitidas a registro as sociedades de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, o gabarito da nossa questão número 12 é a letra D. Tá? Tranquila essa questão aqui. Ela traz algumas informações assim que você fala, meu Deus, coisa louca. De tão absurda, você fala, será que tem uma coisa aqui que eu não estou enxergando? Mas, bem assim, como eu te disse, a OAB recentemente trouxe outra questão muito parecida com essa, explorando essa questão de registro da sociedade. Questão número 13. João é estagiário de direito. É vedado a João praticar isoladamente, isto é, sem atuar em conjunto com o advogado ou defensor público que supervisione os seguintes atos. Gente, o estagiário, em regra, pode praticar todos os atos que o advogado praticar, desde que ele esteja acompanhado pelo advogado. E todos os atos que esse estagiário praticar são de responsabilidade do advogado. Então, vai fazer uma audiência, uma sustentação, o estagiário pode fazer? Pode, se ele estiver acompanhado pelo advogado. Então, tudo que o advogado pode fazer, o estagiário pode, desde que esteja acompanhado. Mas lá no artigo 29 do Regulamento Geral, existem algumas práticas que o advogado, que o estagiário pode fazer, alguns atos que o estagiário pode praticar de forma isolada. Ou seja, atos que ele pode praticar sem estar acompanhado pelo advogado. Mas ainda assim, os atos que esse estagiário praticar são de responsabilidade do advogado, tá bem? São de responsabilidade do advogado. E quais são esses atos previstos lá no 29 do Regulamento Geral? Retirar e devolver autos com a respectiva carga, o que nós chamamos de carga. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de processos findos em andamento. Assinar petição de juntada e praticar atos extrajudiciais, desde que ele esteja autorizado ou subestabelecido pelo advogado. São atos, então, previstos lá no 29 do Regulamento Geral. Vamos ver as alternativas. Letra A. Assinar petições de juntada de documentos de processos judiciais. Aqui, tá falando, a questão quer saber o que é vedado, tá? Então, assinar petições de juntada de documentos. Pode? Pode. Então, tá errado porque ele pode fazer isso sozinho. Letra B. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças de processos em curso. Pode. Então, tá errado porque ele pode fazer isso sozinho. Letra C. Comparecer à prática de atos extrajudiciais sem autorização ou subestabelecimento do advogado. Errado, porque lá no parágrafo 2º do artigo 29 do Regulamento Geral, autoriza, sim, né, que o estagiário pratique atos extrajudiciais sem a presença do advogado, desde que ele esteja autorizado ou subestabelecido. Então, por isso, a letra C está errada, porque ele precisa dessa autorização ou subestabelecimento. E a letra D? Retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. Está errado porque ele pode fazer isso. Isso aí tá ok, ele pode fazer. Então, o gabarito da questão número 13 é a letra C. Certo? Vamos então para a questão 14. O advogado Cauã Silva foi presidente de certo conselho seccional da OAB, tendo seu mandato se encerrado há mais de uma década. Desde então, embora tenha permanecido como aguerrido defensor das prerrogativas e dos direitos dos advogados, Cauã não mais concorreu a nenhum cargo da OAB. Considerando a situação, a hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Bem, para responder essa questão, gente, vocês precisariam ter conhecimento do artigo 56, parágrafo 1º do Estatuto,
que fala sobre direito de voz e voto de membros honorários vitalícios, tá? O caput da questão fala que ele foi presidente do Conselho Seccional da OAB. Ex-presidentes de Conselho Seccional são membros honorários vitalícios. E esses membros honorários vitalícios têm apenas direito à voz, eles não têm direito a voto. Eles podem falar, mas não podem votar. Essa questão diz respeito, está lá na parte da nossa matéria, que nós tratamos sobre organização da OAB. Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Cauã, quando cessado o seu mandato, deixou de integrar o Conselho Seccional da OAB. Ele não deixou de integrar, ele permaneceu integrando, entretanto, como membro honorário vitalício. B. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, mas não tem direito a voto ou voz nas sessões. Errado. De fato, ele não tem direito a voto, mas ele tem direito à voz. C. Cauã é ainda membro honorário de Conselho Seccional da OAB e o será de forma vitalícia, tendo, contudo, apenas direito à voz nas sessões. Certíssimo, é o que está lá no 56, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. E letra D. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, a quem são conferidos os direitos de voz e voto nas sessões do Conselho. Errado, ele não tem direito de voto, só tem direito à voz. Tá bem? Então, nosso gabarito é a letra C. Vamos aqui para a nossa última questão. Antônio, brasileiro, formou-se em Direito em uma renomada universidade de certo país da América do Sul. Lá, conheceu e casou-se com uma nacional daquele país, Ana, que também se formou em Direito na mencionada universidade. Já graduados, Ana e Antônio decidiram mudar-se para o Brasil e exercer a advocacia em Minas Gerais, uma vez que se especializaram em determinado ramo do direito em que há bastante similitude com o direito do país de origem de Ana. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Essa questão está lá no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 8º do Estatuto da OAB. O advogado estrangeiro ou advogado brasileiro que não foram graduados no Brasil e quiserem conseguir uma inscrição aqui na OAB, né, para atuação plena aqui, eles precisam fazer uma revalidação do seu diploma, tá? E, além disso, precisam atender outros requisitos que estão previstos lá no artigo 8º da OAB. Mas ele precisa fazer essa revalidação do diploma. Isso aqui, gente, não se confunde com a regra do advogado estrangeiro que não quer ter OAB. Ele só quer aqui exercer atividade de consultoria de direito estrangeiro. Isso não se confunde. Aqui eu estou falando a pessoa estrangeira que quer se registrar na Ordem dos Advogados do Brasil, e para isso um dos requisitos é a revalidação desse diploma, tá? Vamos ver as alternativas. Letra A. É vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precário, como consultora em direito internacional. Essa é aquela situação na qual a pessoa vem para cá para atuar como consultora em direito estrangeiro, mas não significa que ela é vedada a exercer advocacia no Brasil se ela não quiser fazer o registro na OAB. Está errado, porque ela pode sim fazer esse registro na OAB. Então a questão já começou errado. E aí continua, se não cursar novamente a graduação no país. Não, ela pode fazer a revalidação do diploma. Antônio, em via diversa, poderá inscrever-se como advogado desde que prove seu título de graduação obtido em universidade estrangeira, que seja revalidado ou que seja aprovado no exame da ordem, cumpridos os demais requisitos. Está errado, tá bem? Porque essa revalidação é tanto para estrangeiro ou brasileiro. B. Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogados desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira e que estes sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame da ordem, cumpridos os demais requisitos legais. É exatamente esse gabarito, certinho e tranquilo esse. Letra C. É vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precário também, já começou errada. E a letra D. É vedado a Ana e a Antônio o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precário,
como consultores de direito estrangeiro, se não cursarem novamente a graduação no país também está errada. Então, nosso gabarito aqui é a letra B de bola, tá bom? Então, com isso, nós terminamos aqui a correção das nossas questões para esse desafio AB. Eu espero que você tenha gostado e nos veremos em outro encontro com outras atividades aqui no nosso desafio, que eu tenho certeza que é para você gabaritar essa prova de ética da advocacia. Então é isso, um beijo e até mais.